Na Prever FM, você começa o dia bem informado. 7h39, de volta com o primeiro jornal, recebendo agora aqui para a segunda entrevista de hoje o Ricardo Cunha, que é capitão da Polícia Militar e comandante da primeira companhia da Polícia Militar aqui de Botucatu. Cunha, muito obrigado por ter aceitado o convite, estar aqui com a gente, falar um pouquinho sobre o trabalho da Polícia Militar aqui na cidade. Bom dia, André, bom dia a todos da sua equipe, um prazer estar com vocês nesta manhã, trazendo informações da nossa querida Polícia Militar, que abrange todo o município de Botucatu, né? Nós fazemos parte aqui do 12º Batalhão de Polícia Militar Interior, né? Cujo nosso comandante, o Tenente Coronel Alexandre Calhari Machado, faz parte desse comando de 13 municípios, e Botucatu pertence ao 12º Batalhão de Polícia Militar do Interior, cuja sede de policiamento fica em Sorocaba. É até interessante entender isso, né? Porque a gente fala de companhia, primeira companhia, segunda companhia, terceira companhia, que fazem parte do mesmo batalhão, né? Em Botucatu nós temos dois comandantes, tem o do batalhão e da companhia. Que municípios que a primeira companhia atende? Olha, Botucatu é a primeira companhia, então ela só engloba Botucatu, é o município. Só a cidade de Botucatu. Só Botucatu. Hoje o nosso batalhão ele conta com 4 companhias. A primeira companhia fica em Botucatu, a sede de batalhão inclusive. A segunda companhia possui a sede em São Manuel e engloba mais 4 municípios, Pardinho, Itatinga, Areópolis e Pratânia. E nós temos a terceira companhia, cuja sede fica na cidade de Laranjal Paulista, engloba 7 municípios, né? Anhembi, Bufete, Conchas, Pereira, Porangaba e Torre de Pedra. E também temos a companhia de força tática. Então hoje seria a quarta companhia. Seria, entre aspas, né? Não tem essa titularidade de quarta companhia, mas em números seria a quarta companhia, né? Nós temos a primeira, a segunda, a terceira e a companhia de força tática. Botucatu, o batalhão não conta com BAEP nem cavalaria, né? A sede aqui, não, né? O BAEP, ele possui a sede em Sorocaba. Mas atende Botucatu também. Atende Botucatu. Atende, o CPI-7, ele engloba 78 municípios, né? Possuem 9 ou 10 batalhões hoje em dia, né? São muitos batalhões que o CPI-7 é responsável por toda essa gestão, né? Na figura de um coronel, né? O último posto da nossa profissão. E aqui em Botucatu, o nosso comandante é o Tenente Coronel Calhari. Muito bem. E o senhor, como comandante da primeira companhia, está relativamente numa cidade privilegiada, né? Porque nós temos índices de segurança bastante positivos, figurando no Brasil e também no estado de São Paulo como um dos municípios mais seguros. Ao que o senhor associa isso, né? Quanto tempo que o senhor já está na frente da primeira companhia? Eu estou aqui desde 2023. Já partindo para 3 anos já. Qual que é a sua visão com relação à segurança pública aqui em Botucatu? Eu estou no 12º Batalhão, eu cheguei aqui em 2012. Antes eu trabalhava em Osasco. Após a minha formatura em 2004, nós fomos remanejados para Osasco, né? Antigamente era o 14, aí separou, virou 42 e agora uniu de novo como só 14. Então eu fiquei 8 anos em Osasco, trabalhando em diversas funções lá, comando de força patrulha, comandante de CIA, relações públicas, recursos humanos, enfim, a gente trabalhou em diversas áreas até como o PPJM, que é o Plantão de Polícia Judiciária Militar, e englobava todo o CPM-8. E em 2012 nós viemos para cá, graças a Deus, ficar mais próximo da família, meus pais, toda a minha família é de Botucatu, e nós viemos para cá desde 2012, e desde 2012 assumimos inúmeras funções aqui. E eu estou desde 2023 à frente da primeira companhia. Com certeza é uma cidade muito privilegiada, mas eu queria deixar destacado que para chegar nesse nível de segurança, muitos trabalharam demais, né? Existe aqui uma integração muito grande, né? Um respeito muito grande entre as forças de segurança, GCM, Polícia Civil, Polícia Científica, enfim, os próprios órgãos constituídos do município, né? Prefeitura, Câmara de Vereadores, Fórum, Promotoria, a Justiça Federal de Botucatu. Então nós temos aqui uma comunicação entre esses órgãos, entre os comandantes, entre as forças de segurança, muito próximo. Então todo problema que surge, as forças de segurança atuam em conjunto para resolver os crimes. Por exemplo, nesse último final de semana, nós tivemos algumas ocorrências graves que aconteceram não só na cidade de Botucatu, mas também na região. E você vê o empenho de todos em
somando informações, câmera de segurança, aí a muralha digital, informação da Polícia Civil, informação nossa, força tática atuando, prendendo, localizando o autor do homicídio em Conchas. Também tivemos o crime aqui em Botucatu, que concluiu um desfecho em Pratânia, né? Polícia Militar de lá conseguiu informações a respeito de um documento que foi encontrado, que pertencia à vítima aqui em Botucatu. Uma guarda municipal do município de folga visualizou o veículo da vítima em alta velocidade no município. A Polícia Militar se mobilizou, né? Conseguiu localizar o endereço, foi solicitado o apoio das demais forças de segurança, Polícia Civil, e nós conseguimos esclarecer esse crime grave, né? Foram 2 crimes aí de homicídio que ocorreram na nossa área, mas foi uma resposta muito rápida das forças de segurança que conseguiram esclarecer e prender esses autores desses crimes. E é o que a gente estava falando antes do intervalo, né? Durante o intervalo, antes da gente começar aqui a entrevista. São crimes que a Polícia Militar tem um papel ostensivo. Perfeito. De evitar o crime. Mas como é que a Polícia Militar vai estar em todos os lugares, dentro de casa às vezes, dentro de uma propriedade privada, que foi o caso de Conchas? Perfeito. Lá foi um caso absurdo, onde o pai foi cobrar o filho de herança, alguma coisa assim, e o capanga dele, a gente já usou esse termo, acabou atirando contra o próprio filho do patrão dele, sim, né? Uma coisa surreal. Como é que a Polícia Militar pode evitar isso? É praticamente impossível, né, capitão? Olha, é algo muito difícil de se evitar, porque envolve um ambiente doméstico, né? Interior de residência, também o caso de Botucatu envolveu uma relação no interior de residência, e a gente trabalha preventivamente de forma ostensiva, patrulhando, estacionando em locais para ficar mais visíveis, em pontos estratégicos. Todo o patrulhamento, toda a coordenação passa pela nossa mão. Então nós vemos pontos mais sensíveis, pontos de maior problema, locais que estão ocorrendo furto. Nós temos aqui hoje, infelizmente, alguns casos de furto em obras, furto de fio, mas Botucatu é privilegiado com relação a crimes violentos, né? Infelizmente nós tivemos recentemente, mas no ano todo nós tivemos pouquíssimos casos dessa natureza. Mas graças a esse papel de estar fiscalizando, operações diárias ocorrem, né? Semana passada tivemos a Operação Cavalo de Aço aqui em Botucatu, foram 4 dias intensificando fiscalizações em motos, né? Nos principais corredores e vias da nossa cidade, onde o fluxo de pessoas e veículos é maior, né? E esses condutores utilizam esses meios para fazer o transporte de suas encomendas, entregas de comida, mercadorias, enfim. Mas a Polícia Militar está sempre acompanhando esse termômetro da sociedade, né? Hoje falar de segurança pública é um tema muito complexo. Eu penso, da minha pessoa, que o tema segurança pública, ele envolve principalmente família, né? Vou citar um caso assim bem simples. Nós temos alguns casos de reclamação de adolescentes que pegam uma bicicleta e colocam um motor nessa bicicleta e andam pelo município. É proibido, mas aí a gente pergunta, onde está o pai? Onde está a mãe? Não está vendo? A criança pode morrer com um veículo desse adaptado, porque é uma adaptação, sim, proibida. Você está colocando um motor a combustão numa bicicleta. Não andam com capacete, não andam com nada de segurança, né? Enfim. Então a segurança pública, ela é algo muito complexo. Envolve sociedade, envolve família, envolve... eu também gostaria aqui também de deixar com relação às nossas escolas. A Botucatu é muito privilegiado com relação ao ensino. Nós temos um corpo docente muito especializado, muito aplicado. E isso daí impacta no futuro dessas crianças, desses jovens também, com relação a drogas, a violência, a prática de crimes. Mas o principal, eu acho que é o calcanhar de Aquiles da nossa sociedade, é a família, né? A gente está próximo do filho, acompanhando onde ele vai, com quem ele vai, né? Se ele tá bem, se ele não tá. Então isso daí é muito importante. E isso aí acaba refletindo justamente no nosso serviço, né? Que é a Polícia Militar agindo justamente para prevenir crime e quando o crime ocorre, atuando rapidamente para poder esclarecer e solucionar. O senhor citou aí uma situação que também chama bastante atenção e que é bastante comentado quando acontece, que são os bloqueios, né? Bloqueio, perfeito, operação,
antigamente a gente chamava de comando, não sei se ainda Blitz. é esse nome, Blitz, tem vários nomes, né? São vários nomes. Que são equipes policiais parando veículos e motos. E aí, aquela pessoa que insiste em andar com a documentação irregular, ela reclama porque ela acha que a polícia tem que prender bandido. E por outro lado, aquele cidadão que está incomodado, às vezes com o barulho da moto, ou sabe que alguém anda armado dentro do carro, ele espera que a polícia faça mais. Como é que você consegue colocar na balança a quantidade de blitz que vocês têm que fazer? Como é que é estudado isso? E recebe também essas críticas, tanto de quem é parado numa blitz porque falta de documentação e outro porque quer que faça mais para evitar a criminalidade. Olha, esse trabalho de comando, de blitz, bloqueio, isso é um trabalho contínuo. Ele é feito todo dia, né? Então, às vezes nós intensificamos mais aquele bloqueio. Por exemplo, a Operação Direção Segura, né, que tem o apoio do Detran, que existe também a fiscalização aí da alcoolemia, com o uso do etilômetro. Mas o bloqueio, a abordagem policial, ela faz parte do nosso dia a dia. É através de uma abordagem que a gente esclarece crime, que a gente consegue prender um indivíduo procurado pela justiça, localiza uma arma dentro de um veículo. Inúmeras vezes nós abordamos indivíduos transportando drogas, fazendo o comércio de drogas, utilizando as motos, né? Então, o trabalho do bloqueio, ele é fundamental para nós, né? Aquele cidadão de bem que anda certo, seu veículo está em ordem, ele não tem que se preocupar em nada. A Polícia Militar é amiga da população. A Polícia Militar está aqui para dar segurança para a população. O nosso próprio nome diz, né? Nós somos servidores públicos, né? Então nós estamos aqui para atender a comunidade, os anseios, os pedidos de policiamento em determinados bairros. Nós trabalhamos também com essa demanda de solicitações. A população, ela é muito importante para a Polícia Militar, para esclarecer crimes, esclarecer infrações de trânsito. Por vezes, como você disse, nós temos uma área territorial muito grande, né? Por vezes, mas eu não vejo a viatura passar na minha rua. Mas você está dormindo no conforto do seu lar, assistindo uma TV, e a viatura por vezes passa na sua rua. Mas ela não toca a campainha da sua casa e não pergunta se está tudo bem ali. Mas o patrulhamento, ele é contínuo em todo o município. Não tem nenhuma área privilegiada com menos ou com mais. Nós dividimos e equilibramos todo o nosso serviço para que possamos atender, inclusive, pontos mais distantes. O Campos Elíseos, que é um bairro que está mais próximo de Pardinho do que de Botucatu, mas pertence a Botucatu. Fizemos operação recentemente lá. Estamos aqui no Distrito Industrial também, mandar um abraço para Solange. Também no Rio Bonito, uma associação de moradores, Mina, Alvorada da Barra. Aos finais de semana as pessoas descem, procuram ficar mais à vontade lá. E aproveito para fazer um comunicado, pedir um apoio daqueles banhistas, daquelas pessoas que frequentam aquele local. Tomar cuidado com o quadriciclo, né, com outros veículos que entregam na mão de menores de idade, às vezes para passear, porque é um local tranquilo, né, pavimento de terra. Mas tomar cuidado com esse tipo, né? Já tivemos casos de acidentes, inclusive com vítimas em óbito, utilizando esse tipo de veículo, né, quadriciclo. Então, tomar muito cuidado com isso daí. Os pais, mais uma vez, né, auxiliar a Polícia Militar a combater esse tipo de irregularidade. Bom, eu recebi uma pergunta aqui do Rogério com relação a motociclistas com motos de escapamento barulhento. Perfeito. Esse também é um outro problema que a gente tem recorrente na cidade. Não é uma exclusividade de Botucatu, né? Alguns municípios têm adotado ações, inclusive legislativas para isso. Qual que é a sua visão sobre isso? O que a polícia pode fazer para evitar, né, motociclistas que cometem abuso, empinando moto? Acho que a moto é o principal foco do trânsito hoje, porque é o mais frágil. É o que mais aumentou em Botucatu. Cresceu demais muito, também, né? Cresceu absurdamente. Eu converso muito com o Rodrigo Fumes, que é da Secretaria de Trânsito de Botucatu, e o número de motos, fazer uma comparação antes da pandemia e pós-pandemia, mais do que quadriplicou o número de motos, né? E algumas pessoas ainda insistem em alterar as características originais do veículo. Então o engenheiro estudou 6, 8 anos, se especializou, construiu um veículo, a pessoa vai, rebaixa o carro, troca o escapamento, modifica as características originais do veículo. Isso é proibido. O Código de Trânsito Brasileiro, ele proíbe isso. Esse é passível de autuação, alguns casos é passível de recolha do veículo para regularização e outros casos é passível de remover o veículo ao pátio, né? Então, justamente esses bloqueios, essa intensidade de operações que nós fazemos em Botucatu também colabora para a gente poder fiscalizar
esses condutores, esses proprietários de veículos que alteram as características originais dos veículos, seja um escapamento, seja uma suspensão, um pneu que vai além da segurança do próprio veículo, do próprio condutor, de quem está naquele veículo. Então tudo isso é fiscalizado justamente nesses pontos, nesses bloqueios. Bom, e para a gente finalizar agora, Cunha, quais são as dicas que a Polícia Militar pode trazer nessa época do ano? Porque a gente vive uma época específica. Perfeito. Dezembro, janeiro, é época de férias, nós temos a questão das festas, muita gente viaja ou pontualmente sai de casa para passar o Natal, o Ano Novo na casa de familiares. Quais são as dicas para que as pessoas possam voltar para casa com segurança e encontrar tudo em ordem? Olha, são inúmeros pontos, né? Como você bem tocou neles, eu acrescento mais a saída temporária, né? Que nós temos agora aí, próximo ao dia 22, 23, nós temos a saída de presos. Então, somado a todo esse contexto de festa, de pessoas de férias, viajando, residências fechadas. Então, todo o controle que você tiver é sempre bem-vindo. Vai viajar, veja alguém de confiança, um vizinho, um familiar que possa estar visitando com uma certa frequência na sua residência. Algumas pessoas falam, eu vou deixar a luz da minha casa acesa. Ele é um efeito contrário, porque durante o dia a luz vai estar acesa. Então não é só à noite. Então a pessoa vai verificar. Às vezes encomendas, correspondências, o próprio lixo, folhas que podem acumular no portão. Então tudo isso é importante você observar, né? Também orientações com relação a furto de veículo. Procurar estacionar o veículo no local adequado, iluminado, com boa circulação de pessoas. Não deixar nada de valor no interior do veículo. Isso aí acaba sendo um chamarisco, né? Para aquela pessoa que está procurando alguma coisa para furtar, né? Procurar trancar o veículo. Os últimos 90% dos casos que nós tivemos de furtos de veículo em Botucatu registrados nos últimos meses, a grande maioria estavam destrancados com chave no contato. Aí é pedir para levar, né? Eu já flagrei, inclusive motos, entregadores. Ele para a moto na frente do estabelecimento, entra para pegar a encomenda e deixa os capacete no guidão, a chave no contato, né? Isso daí por um lado você vê a confiança que a pessoa tem, fala, não, ninguém vai mexer. Mas acontece, tivemos um caso no mês passado aí de uma Honda Bis estacionada, o veículo estava destravado, passa 2 indivíduos, olha a moto, vê a facilidade do furto e leva. Tem uma moto, trabalhou durante todo o dia, guarda o veículo na sua casa, põe o veículo na garagem, né? Vê se está trancado, com alarme. Se tiver uma trava adicional, é sempre bom, né? Toda dificuldade pro indivíduo que está querendo furtar, está querendo cometer algum crime, é importante. Um alarme também é muito importante para a residência. Então, dicas de segurança envolve muito. Comércio, tomar cuidado com golpes, né? É uma época do ano que acontece muito golpe. Agora os golpistas também querem 13º. Também querem, então é golpe do bilhete premiado, ligações de telefone, a gente recebe hoje em dia... Golpe pelo WhatsApp. Golpe pelo WhatsApp, a pessoa clona o seu WhatsApp, se passa por você, clona a sua rede social. Pô, eu tenho um colega que a pessoa clonou a rede social dele e começou a falar, olha gente, eu arrumei um outro emprego, tô mudando de cidade e tô vendendo os itens da minha casa, ó. A minha televisão custa 1.000, eu tô querendo 200. Meu sofá. Pessoas conhecidas. O cara falou, pô, fulano, eu me interesso, eu te ajudo. Não, tudo bem, me faz um Pix aí, pode vir buscar. Quando chegou lá era golpe. Então é uma época do ano muito propícia a golpe. Então as pessoas têm que tomar cuidado. Banco, tomar cuidado, não aceitar ajuda de estranho, né? Às vezes o idoso vai lá sacar o seu pagamento. Infelizmente o idoso, ele tem esse costume de ir, ele tira todo o pagamento do banco. Ele não deixa o dinheiro lá. Ele não tira aqueles 100, 200 reais para passar a semana, não, ele tira tudo, né? Então tomar cuidado, pedir para alguma pessoa de confiança acompanhar, um familiar, um neto, um parente, enfim, alguém que conhece a rotina da casa, a rotina da residência, isso é muito importante. São dicas que envolvem muitos aspectos, né? Área de banco, área de comércio, residência, o próprio celular. Todo mundo, eu faço um apelo aí para todo mundo, para que anotem o número do e-mail do aparelho. Ele é o número do chassi do aparelho. É como o chassi do carro, não existe outro igual. Todo aparelho ele tem um número específico. E esse número ele é utilizado quando acontece o furto de celular ou o roubo de celular, que é mediante grave ameaça ou violência.
a gente consegue identificar se o telefone. Então, se essa pessoa revender esse aparelho, a gente consegue rastrear através de consulta durante uma abordagem, num bloqueio ou numa abordagem pessoal. Se a pessoa está portando, a gente consulta o e-mail do aparelho e dá para verificar se aquele aparelho tem um registro de furto ou roubo e consegue identificar e rastrear o autor ou o receptador daquele objeto. Então, é um período muito delicado, as pessoas relaxam muito, né? É um período de férias escolares também. Então, a gente pede aí uma atenção redobrada da população. Evitar também discussões. Por vezes as pessoas estão alteradas por bebida ou por outras substâncias. Então, por vezes, mesmo estando certo, é melhor evitar aquele confronto. Para você ver, hoje em Botucatu, a ocorrência que mais a Polícia Militar atende é desinteligência entre pessoas. Desinteligência entre casais, discussões entre casais, discussões entre pessoas aí, desacordos comerciais. Então, a sociedade hoje, ela clama pela polícia para poder resolver o problema que ela às vezes criou. Pois é. Então, é complicado, mas hoje, graças ao trabalho conjunto das forças de segurança, gostaria de deixar aqui um cumprimento especial à GCM, à Polícia Civil, em nome do comandante Pimentel e seus GCMs, em nome do Dr. Talamonte, a equipe de delegados deles, os demais policiais civis. São excelentes profissionais que trabalham dia e noite. Eu passei o final de semana inteiro quase conversando com o Dr. Talamonte sobre as ocorrências, né, sobre o desfecho, as informações, troca de figurinha que a gente brinca, né, para poder esclarecer, para poder chegar aos responsáveis e prender os autores. Mas isso é fruto de integração e de muito trabalho. Parece a cidade tá tranquila, mas nos bastidores o trabalho ele é pesadíssimo. Tá certo. Capitão Ricardo Cunha, muito obrigado pela sua presença aqui. Convidado já a voltar mais vezes, a entender a Prever FM também como uma parceira da Polícia Militar na divulgação das ocorrências, na prevenção de crimes. Muito obrigado mais uma vez e sucesso aí a vocês. Obrigado, deixo aqui meu agradecimento a vocês da imprensa, né? Um importante canal de comunicação, sempre parceiro da Polícia Militar, ouvindo, buscando informações para realmente passar o que realmente aconteceu, como foi a ocorrência, autor, vítima, enfim, o que aconteceu. Então, gostaria de deixar aqui, meu irmão, um agradecimento especial em nome do nosso comandante, Coronel Cagliari, a vocês da Prever FM, que sempre nos atende com todo carinho e sempre solícito. Poxa, ó, tá um detalhinho aqui na matéria, pode trocar pra gente, pode mudar aqui, porque deve ficar certo e tal. E vocês sempre nos atendem com tanto carinho, com tanto amor aí. Então, eu só tenho a agradecer e contem sempre com a Polícia Militar em nome do nosso comandante. A Botucatu segue trabalhando muito. Nessa semana teremos mais operações, final de semana já tem muitas operações já planejadas e a gente pretende estar sempre junto da comunidade para que seja cada vez melhor e maior essa sensação de segurança que Botucatu tem e que é muito elogiada por pessoas de fora, né? Nós vemos pessoas que escolhem Botucatu para morar aqui, para criar suas famílias, justamente pela qualidade de vida que nós temos. Mas isso aí é um papel de todos nós, da imprensa, da prefeitura, da polícia, das forças de segurança, dos órgãos constituídos. Botucatu é uma cidade muito privilegiada pelos seus habitantes, pelas suas pessoas comprometidas aí com o dia a dia. Você ouviu Primeiro Jornal Prever FM.